pensamento aqui com vocês, queridos, nessa fechada de ciclo, nessa mudança de ano. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre escolhas. Nós temos o poder das escolhas. Posso ouvir um amém? Quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos para aquilo que Deus tem movido nas nossas vidas, queridos, nós podemos olhar e entender, queridos, que o futuro, preste atenção aqui, o futuro, ele não é um tempo. O futuro, ele é um lugar a se chegar. Posso ouvir um amém? Não é um tempo, e muitas vezes a gente acha que o futuro é um tempo, mas o futuro, queridos, é um lugar a se chegar. E você pode, por exemplo, queridos, demorar 15 dias para chegar, ou 40 anos, como o povo que saiu do Egito. Eles poderiam, queridos, naquela caminhada, passar todo o deserto em 15 dias, mas eles passaram em 40 anos, por causa das suas escolhas. Ou pior, talvez nunca chegar. Existe um lugar, queridos, existe uma promessa, existe algo que Deus tem separado para minha e para a sua vida, sim ou não? Existe um lugar que Deus quer nos levar, existe um lugar que Ele está nos direcionando, existe algo, um lugar a se chegar, e nós podemos, queridos, adiantar esses processos ou atrasá-los, sim ou não? Sim. O povo de Israel, queridos, poderia ter chegado em 15 dias na terra prometida. Era a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Deus não falou para eles que ia tirar eles do Egito, não prometeu a Moisés, vai, livra o povo, nós vamos tirar eles de lá, com mão forte eu vou tirar, vou derrubar os deuses do Egito. Cada uma das pragas, queridos, atacou diretamente um deus do Egito. Todos os deuses, ou os principais deuses do Egito, se renderam diante de Deus. Deus tira aquele povo com mão forte, leva eles ao deserto, convida eles a subir o monte, subam ao monte, eles travam de medo, ficam com medo, eles falam, vai Moisés, sobe no nosso lugar, ouve aquilo que Deus tem para nós, e tudo aquilo que Deus mandar, nós vamos fazer. 613 leis. Não era isso que Deus queria. Deus queria que o povo subisse ao monte. Eles chegam próximo à terra prometida, queridos, e eles não entram. E por que eles não entram? Por causa das suas escolhas. Eles não acessam a terra prometida, queridos, por causa das suas escolhas. Existe um poder nas escolhas. Queridos, antes de nós nascermos de novo, antes de eu e você termos um encontro com Jesus, queridos, antes de nós nascermos de novo, reconhecermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, termos a salvação em Cristo Jesus, nós não tínhamos escolha. Nós éramos escravos. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 22 nos fala. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, juntamente com dores de parto até agora. Queridos, a criação, ela está sujeita à vaidade.
antes de eu e você encontrarmos a Jesus, nós estávamos debaixo desse jugo, queridos, sujeitos à vaidade. Nossa vontade estava aprisionada, assim como os que estão lá fora estão aprisionados na sua vontade. São servos da corrupção, estão com dores de parto. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. As pessoas lá fora que não têm a Jesus, não reconheceram a Jesus, interiormente, elas gemem como se estivessem tendo dores de parto. Uma dor inexplicável, queridos. Existe uma medida, queridos, conhecida como DEL, que calcula o nível de dor. E segundo alguns pesquisadores, queridos, o corpo humano, ele consegue aguentar aproximadamente 47 DELs de dor. 47 DELs de dor. Partindo nisso, para ter um meio de comparação, estabeleceu-se que o parto causa 57 DELs de dor. O equivalente a 20 ossos se quebrando ao mesmo tempo. Essa é a dor de parto. Queridos, eu tive fratura, um trauma pesado esportivo, quebrei a perna jogando bola, tíbia e fíbula. Quebrei 2 ossos. Meu pé soltou assim. Queridos, é muita dor. Agora imagina isso multiplicado por 10. Igual a 20 ossos se quebrando. Quando nós olhamos as pessoas lá fora, queridos, nas suas angústias, dores, aflições, sem a salvação em Cristo Jesus, é isso que elas têm. Dores de parto constante. Hoje nós acordamos de manhã cedo, teve uma notícia, minha mãe me mostrou uma notícia de uma vizinha nossa, que morava na frente de casa em Curitiba, nova, 30 e poucos anos, talvez não tinha 40 anos, se suicidou. 2 crianças, uma do tamanho da Analice, uma um pouquinho maior. Dores de parto, desesperança. A criação, queridos, está sujeita a isso. Uma pessoa sem Jesus sofre dores constantes e insuportáveis, sem direito de escolha. A sua vontade, ela foi presa, amarrada no pecado, e ela não consegue decidir. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3 nos fala. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Andávamos segundo o curso deste mundo, eu e você, influenciados pelo príncipe da potestade do ar. Estávamos presos, queridos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não conseguíamos tomar outra decisão a não ser pecar. Essa era a nossa situação. E essa é a realidade de todos aqueles que estão longe de Cristo Jesus. Consegue me entender? Sem Jesus, queridos, nós não tínhamos escolha. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19 nos fala. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos.
tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Queridos, sem Jesus, queridos, nós somos escravos do pecado, escravos dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Sabe aquele lance assim, eu não consigo parar de fazer isso. Por mais que eu queira parar, eu não consigo, porque eu não tenho escolha. Eu estou aprisionado a isso e eu faço isso e eu não tenho escolha. Eu estou amarrado e preso aos meus próprios desejos. Diferente de tudo que se pensa, sabe qual que é o pior castigo de Deus para um ser humano? Romanos capítulo 1. Entregar ele aos próprios desejos do seu coração. A ponto de Deus falar assim, ó, tá bom, você quer viver do seu jeito? Então faça o que você quiser. E Deus tira a mão. E quando nós fazemos o que nós queremos, nós nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. Eu poderia usar o exemplo de droga para ficar mais claro para você, mas eu não vou fazer isso. Eu vou usar outro exemplo. Uma coxinha. Porque se eu falar de droga, todo mundo fala, nunca usei droga. Daí o cara cai naquela religiosidade moralista, sabe? Sabe quando você termina um dia estressante e você pensa assim, eu vou comer? E daí a tua nutricionista falou para você, você precisa emagrecer. Aleluia. Sabe quando acontece isso? Sim ou não? Acho que a maioria já passou por isso. Sim? E você fala assim, eu não consigo fazer isso. Você não consegue porque você é escravo dos seus próprios desejos. Tudo aquilo que você não consegue dizer não, se torna o seu Senhor. Tudo aquilo que você não consegue dizer não, se torna o seu Senhor. Ele vai ditar o rumo da sua vida. Sabe por que nós fazemos jejum pelo menos 3 vezes no ano? Para a gente falar para a nossa própria carne quem que manda. Eu quero comer. Você vai comer a hora que eu quiser. Aleluia. Sim ou não? Consegue me entender? E sem Jesus, queridos, nós não tínhamos essas escolhas. Nós éramos presos nos nossos próprios desejos. Fale assim, graças a Deus. Mais uma vez, graças a Deus. Por Jesus. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 5 nos fala. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Ele nos ama. Ele nos amou, enviou o seu Filho, morreu em uma cruz, ressuscitou para nos dar a possibilidade de vivermos uma nova vida. Uma vida rendida a Cristo Jesus, aonde nós não somos mais escravos dos nossos desejos, mas nós temos a possibilidade de escolher e tomar as decisões pela nossa própria vida. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. A misericórdia de Deus nos alcançou, hoje somos livres. Quando nascemos de novo, iniciamos uma nova vida, com o poder de escolha, queridos. Não somos mais escravos, somos amigos, somos filhos e somos livres. Não somos mais escravos. Queridos,
Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você poder dizer não para as coisas que você quer. Ah, eu sou livre, eu faço o que você quiser. Não, queridos, você é escravo. Diga não para os teus desejos. O dia que você falar assim, ó, eu não tomo mais Coca-Cola, a Coca-Cola não reina mais sobre a minha vida. E seria muito bom se você parasse de tomar. Eu subjugo o desejo e eu me torno livre. Eu não preciso mais comprar. Essa é mata qualquer discussão, queridos, religiosa. Pastor, você não bebe por causa da religião? Não, queridos. Porque eu consigo dizer não. Eu falo, não, sou livre, eu não quero. E mesmo que eu queira, eu posso falar não para mim e não fazer. Aleluia. Ah, pastor, pensei que você era fraco na fé, por isso que você não fazia. Eu sou mais livre que você. Conversa fiada. Aleluia. Sim ou não? A maioria das pessoas não consegue dizer não para o seu próprio desejo e vem com essas conversas assim. É falar não para os nossos próprios desejos. Eu estou com uma vontade de enfiar a mão na cara daquele ali, pastor. Eu também tenho vontade, queridos, mas eu falo não. O velho homem às vezes pula para fora, fala, vamos fazer churrasco de ovelha? Aí não vamos fazer churrasco de ovelha, deixa para a próxima. Quem teve pavio curto antes de Jesus aqui? Levanta a mão. Assim, explodia, assim, nem tinha pavio, só explodia. Sim ou não? Consegue me entender? Em Jesus você não teve que colocar um freio nisso? Falar, eu não quero mais isso e dominar isso, sim ou não? Senão a gente não cumpre o mandamento, querido. Se enfiarem a mão na sua cara, você tem que dar o outro lado. Queridos, não somos vítimas em Cristo Jesus, nós não somos vítimas das circunstâncias. O pensamento estoico grego, queridos, coloca eu e você como vítimas do destino. O destino está traçado e as nossas escolhas não mudam em nada. Sempre falei e tenho falado para você que nós pensamos como gregos, amém? Nós temos esse pensamento estoico. Quando nós olhamos para séries, sabe aquelas séries que você assiste, que o cara tem um vislumbre do futuro, e ele tenta mudar de todas as formas o futuro, mas quando termina a série, ele acaba vivendo aquilo que ele viu lá atrás, e as escolhas dele não mudaram em nada o destino final? Já viu isso? Isso é o pensamento estoico. E nós achamos que é assim, existe um destino, pastor, e nada que eu escolha muda. Queridos, é mentira, Deus nos libertou, e as nossas escolhas vão desenhando se nós chegamos ou não naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. A história do povo de Israel, queridos, narrada, nos mostra isso. Deus tira eles, queridos, e queria colocar eles na terra prometida, só que eles não entraram, e eles não entraram porque eles escolheram murmurar. As tuas escolhas, queridos, definem se você adianta ou atrasa o projeto de Deus para a sua vida. Por isso que nós não somos mais vítimas das circunstâncias, queridos. A pior posição para um crente estar é na posição de vítima. Quando vai fechando o ano, queridos, nós vamos olhando o ano e nós falamos assim, nossa, eu podia estar muito melhor do que eu estou agora, mas fulano de tal me prejudicou, ciclano de tal fez isso, eu estou nessa situação por causa que o meu pastor não me ajudou, eu estou nessa situação por causa disso. Queridos, enquanto você estiver nisso, queridos, você nunca vai avançar, você está como vítima. Sim ou não? Não somos vítimas. Fomos libertos, sim ou não? Não somos mais vítimas. Não somos mais vítimas, queridos. Essa liberdade que Cristo Jesus nos dá, ela gera uma responsabilidade. E sabe o que é uma responsabilidade? É uma responsabilidade que Deus te deu de escolher. Responsabilidade é uma responsabilidade que nós temos. Deus nos deu uma habilidade de sermos livres, sim ou não?
Agora nós respondemos à habilidade que Ele já nos deu, tomando boas escolhas. Em Cristo Jesus, queridos, nós somos livres para escolher, temos o poder de desenhar o nosso destino. Muitas vezes terceirizamos essas escolhas. Sabe aquele lance, pastor, o que eu faço agora? Queridos, não terceirize isso. Repito sempre para os líderes de grupo familiar, nós não dizemos para as pessoas o que elas têm que fazer. Posso ouvir um amém? Sabe por quê, querido? Se você fala para a pessoa, faça isso, e ela faz, dá certo, você se torna herói, sim ou não? E se der errado, você vira bandido. Eu estou aqui porque o pastor me aconselhou errado. A culpa não é minha, a culpa é do pastor, que não ouviu a Deus direito. É tipo um intercessor entre Deus e a pessoa, sabe? Queridos, não receba isso, queridos, não faça isso, queridos, não terceirize, queridos. Um dos maiores presentes que recebemos de Deus é essa liberdade. Podemos desenhar o nosso destino. Hoje eu e você podemos decidir viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o ano de 2024, o ano do florescer, eu e você podemos tomar uma decisão hoje, queridos, e falar, eu vou florescer na minha vida. Por quê? Porque eu tenho um rema. A palavra de Deus diz que o justo florescerá como a palmeira. Eu vou florescer nas áreas que estão enroscadas na minha vida. Eu vou mudar algumas ações, formas de pensar, maneiras de me locomover. Eu vou mudar os meus pensamentos. Eu vou viver uma nova vida. Creia nisso, queridos, mude as suas escolhas. Consegue me entender? Queridos, tem áreas da nossa vida que a gente reclama, sim ou não? Você faz isso? Só que quando você olha, queridos, nós tomamos poucas atitudes diferentes do que nós já sempre tomamos. E a gente acha que vai mudar, não muda. A gente acha que vai aparecer um anjo, Jesus vai aparecer, um pastor vai impor as mãos, vai derramar unção, e essa unção vai fazer eu romper, a unção de prosperidade, unção. Queridos, não vai acontecer. Pastor, você não crê na unção? Claro que eu creio, queridos, mas unção sem mudança de caráter, de escolha. A cultura, ela é mais forte que a unção. Queridos, eu já vi pessoas que você impõe as mãos nela, queridos, vem unção, ela cai no chão, rola, baba, no outro dia ela levanta e continua fazendo a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito, porque a cultura venceu a unção. Consegue me entender? Sim ou não? Podemos escolher os nossos pensamentos, queridos. Olha o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 4 ao 5 nos fala. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Eu e você, queridos, podemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Por isso que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para termos outras escolhas, queridos, nós precisamos formatar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Levar esses pensamentos cativos. Você pode escolher os seus pensamentos, queridos, como você escolhe produtos no supermercado. Você pode pegar um pensamento e falar assim, eu não aceito esse pensamento, eu subjugo ele à obediência de Cristo Jesus. Consegue me entender? Subjugue os pensamentos. Para que eu possa tomar boas decisões, queridos, eu preciso entender a minha posição. Precisamos entender a nossa posição. Olha o que Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2 nos fala. Portanto,
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas de cima e não nas que são da terra. Queridos, quando a mão poderosa de Deus ressuscitou a Cristo Jesus, de alguma forma nós fomos ressuscitados com Ele. Por isso que Paulo fala, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, na teologia nós falamos já é e ainda não. Já fomos ressuscitados com Cristo, pastor? Já, mas ainda não. Já é e ainda não. Mas, queridos, olhando o texto, nós falamos, nós já fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, temos a possibilidade de pensar como Cristo pensa. Nós precisamos entender essa nossa posição, queridos, e nós precisamos absorver isso e começar a olhar as coisas lá do alto. Não que a gente vá ficar o dia inteiro olhando para o céu, assim, queridos. Não, queridos, é achar o modelo dos céus, a maneira dos céus e manifestar sobre a face da terra. Como Deus pensa a respeito de casamento, como Deus pensa a respeito de igreja, como Deus pensa a respeito do meu trabalho, como Deus pensa a respeito da minha família, o que Deus tem separado para as pessoas do meu grupo familiar, as coisas que são lá do alto, nós imaginamos, pensamos, matutamos, inculcamos nas nossas cabeças as coisas do alto. Estava falando hoje de manhã lá em Campo Largo, na igreja de Campo Largo, queridos. Eu vejo a igreja crescer. Eu falei para eles, eu vejo, eu consigo imaginar, eu olho, eu acordo de manhã, quando eu venho orar, eu vejo a igreja crescendo, eu vejo as pessoas vindo, eu vejo as coisas acontecendo. Como foi aqui, sempre falava para o pessoal, para a equipe, você pode perguntar para eles, eu falava para eles, eu vejo a igreja aqui em Vitimarsum crescendo, mesmo sendo em uma colônia. Nós começamos com 5 famílias, queridos, e aqui nós estamos pelo menos com mais de 80 pessoas. Eu vejo as coisas acontecendo, queridos, porque são as coisas lá do alto. Existem lutas, dificuldades? Claro que existem, queridos, mas nós olhamos as coisas lá do alto. Essa é a nossa posição. É desse lugar, queridos, é nessa maneira. Essa é a nossa posição, temos acesso às coisas do alto. Já fomos ressuscitados com Cristo e nossa vida está escondida nele. Isso é tão sublime, queridos, quando nós falamos da nossa posição, é tão sublime, queridos, que até os anjos, eles anelam ouvir a revelação que está na sua vida. Olha o que 1 Pedro nos fala. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, preste muita atenção. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que Pedro está falando? Que aquele Evangelho que foi anunciado, e quando os crentes anunciam o Evangelho, falam das revelações de Deus, das coisas de Deus, até os anjos anseiam observar. Queridos, eu já vi culto parar, porque um cara olhou assim e falou, eu vejo um anjo na igreja, e acabou o culto. Deus. Infantilidade. Queridos, se alguém vê um anjo, queridos, deve estar cheio de anjo aqui, que a gente não vê. E os anjos estão aqui para nos servir, e eles estão aqui para observar o que nós conversamos, que são as grandezas de Deus, que Deus coloca no nosso espírito através do Espírito Santo, é a revelação da palavra. Fala um amém aí. Consegue me entender? Estamos sendo observados pelos anjos, a revelação de Deus na terra está sobre as nossas vidas, queridos. Quando entendemos essa nossa posição, queridos, Deus para de fazer milagres por nós e começa a fazer milagres através de nós. Nós nos tornamos um canal de bênção para as pessoas, começamos a manifestar o céu na terra e vamos desenhando o nosso destino.
Para tomar boas decisões, queridos, nós precisamos quebrar ciclos. Repete assim comigo: quebrar ciclos. Queridos, precisamos quebrar ciclos de maldição, queridos. Precisamos quebrar ciclos de pensamento maldito nas nossas mentes. Metanoia, queridos, é expansão, é mudança de mente. Arrependimento é mudança de pensamento. Queridos, não sei se você já percebeu, às vezes a gente cai em ciclos assim. Você vai indo. Você acha que vai e de repente você volta para o mesmo lugar. Aí você fala: puxa, estou aqui de novo. E daí você acha que vai e você volta para o mesmo lugar. Você acha que vai e seus pensamentos te trazem e te amarram no mesmo lugar. Voltam os mesmos pensamentos, os mesmos fantasmas, os mesmos demônios, as mesmas lutas, os mesmos tipos de pensamentos. E nós precisamos, queridos, declarar guerra contra isso, queridos, e quebrar esses ciclos nas nossas vidas. Consegue me entender? Olha o que Romanos 12:2 nos fala. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proves qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, precisamos estar em constante modificação. É o metamorfo, a metamorfose. Estar em constante mudança, transformação. Não nos conformamos no lugar que nós estamos. Estamos sempre sendo renovados, quebrando pensamentos, não nos conformando com esse mundo, nos transformando pela renovação da nossa mente. Nós não nos conformamos com as coisas desse mundo, nós mudamos a nossa mente e experimentamos a vontade de Deus. Ciclos de bênção e de transformação. Prefira ser a metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Mude dia a dia a sua mente. Quando olhamos para Gideão, queridos, Gideão quebra um ciclo de 7 anos de roubo. Quando o anjo chama ele para guerrear, queridos, o Deus da paz se apresenta a Gideão e convoca ele para uma guerra, quebrando um ciclo e restaurando um povo. Quando nós olhamos para 2024, nós podemos olhar para as nossas vidas e dizer: nós vamos florescer. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos renovar as nossas mentes, nós vamos quebrar ciclos malditos, nós vamos ver pessoas sendo transformadas, nós vamos enviar pessoas para o encontro, nós vamos ver casamentos sendo restaurados, nós vamos ver São Luís crescendo, nós vamos ver Vitimarsum crescendo, nós vamos ver Campo Largo crescendo, nós vamos ver outras pessoas se levantando, novas equipes de trabalho, nós vamos ver novos grupos familiares, nós vamos ver coisas sobrenaturais. Sim ou não? Nós vamos ver, queridos. Você tem certeza, pastor? Tenho. Eu quero que você tenha essa certeza. Nós vamos avançar. O reino de Deus está avançando, a igreja não está perdendo. A igreja não está perdendo, queridos. Quando Jesus vir, queridos, vai encontrar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, pronta, esperando um noivo. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?